Essa semana eu estou compartilhando aqui as nossas devocionais a partir das porções do Novo Testamento. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, né? A nossa leitura hoje é Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 34. E é o que nós vamos estar compartilhando nessa manhã. Meu tema nessa manhã é transformando vidas com coragem e fé. A missão de Paulo em Atos capítulo 17. Aleluia, né? Então, nós vamos entender, na verdade, o que essa história ensina para nós sobre coragem, sabedoria e a importância, na verdade, de compartilhar o Evangelho nos diversos contextos culturais, relacionais que nós estamos envolvendo. Ou seja, sempre mantendo, na verdade, ou seja, a verdade do Evangelho. Quando nós olhamos para o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele e seus companheiros ali visitam 3 cidades: Tessalônica, Bereia e Atenas, né? Em Tessalônica, Paulo enfrenta ali, na verdade, uma oposição dos judeus locais, mas ele consegue plantar uma igreja ali. Em Bereia, uma outra cidade tão importante quanto Tessalônica, ele encontra ali um povo mais receptivo, um povo mais estudioso das Escrituras. E uma terceira cidade é Atenas, onde Paulo se depara com uma cidade cheia de ídolos e filosofias. Então, ou seja, são contextos diferentes que o apóstolo Paulo, na verdade, está levando o Evangelho, pregando a palavra, fazendo com que a mensagem de Cristo, na verdade, alcance pessoas. Quando nós olhamos para a mensagem de ontem, né, para aquilo que nós lemos ontem, né, os fatos, os eventos que antecederam esse momento, nós vemos Paulo e Silas sendo libertos da prisão em Filipos. Eles continuam, né, motivados pelo chamado de Deus a continuar essa missão de pregar o Evangelho. E aí a gente vai avançando e percebendo que, olha, a oposição em Tessalônica força Paulo a se mover rapidamente. E ele encontra, na verdade, ou seja, uma recepção calorosa em Bereia. Ou seja, existem a maneira como nós nos relacionamos e a resposta que as pessoas dão ao Evangelho são várias. Ou seja, existem aqueles mais resistentes, mas também existem aqueles que estão abertos. Agora, como que nós vamos descobrir quem é resistente, quem é aberto? Como que nós vamos lidar com isso? Ou seja, fazendo da mesma forma como o apóstolo Paulo, ou seja, pregando a tempo e fora de tempo, ou seja, entendendo que tanto aqueles que são receptivos quanto aqueles que são resistentes, eles precisam ouvir a palavra. Agora, em Atenas, a estadia deles lá é marcada, na verdade, por um discurso famoso, ou seja, no Areópago, onde Paulo usa a cultura e a religião local para explicar o Evangelho. Ou seja, ele faz uma conexão entre aquilo que eles criam, aquilo que eles viviam na verdade, e a mensagem do Evangelho, e como, na verdade, a mensagem do Evangelho poderia tocar também naquele contexto, na verdade, talvez um pouco mais elitizado, um contexto ali grego, né, de muita sabedoria, mas a sabedoria do céu é superior a todas, amém? Então, ou seja, nós encontramos aqui nessa porção alguns personagens que eu quero destacar para você. Destacar os personagens, mas também as suas principais motivações, né? Por exemplo, mais uma vez, Paulo é um dos personagens-chave aqui, ou seja, motivado pelo amor de Cristo e essa missão de espalhar o Evangelho. Nós lemos os judeus de Tessalônica, que são aqueles que são resistentes a essa nova mensagem e movidos, na verdade, por inveja, por medo de perder a influência, eles exercem essa resistência. E nós encontramos aqui também os bereanos, né? Os bereanos que são lá de Bereia, e eles são o quê? São nobres, são receptivos, eles examinam diariamente as Escrituras. O meu desafio para você e o nosso alvo, na verdade, deve ser como os bereanos, né? Examinar as Escrituras todos os dias. É o que nós estamos fazendo aqui de segunda a sexta-feira, né? Nos empenhando para sermos semelhantes, para sermos abertos ao Evangelho, receptivos à mensagem, porque nós sabemos que essa mensagem traz vida para nós. E nós encontramos ainda um terceiro grupo de personagens aqui, que são os atenienses, que são curiosos, filósofos, ou seja, que buscam entender as novas ideias. Então, ou seja, o que nós percebemos aqui? É um grupo de pessoas resistentes,
Sempre vão haver pessoas resistentes. Há um grupo de pessoas receptivos. Então eu afirmo também, sempre haverá aqueles que estão receptivos. E existe um grupo, na verdade, que são curiosos. Que na verdade, ou seja, que precisam na verdade também receber a mensagem do Evangelho, que eles estão abertos na verdade, mas eles precisam da nossa parte, na verdade, um movimento em direção a eles, para que o Evangelho possa alcançar a todos, amém? O Evangelho alcançou a mim, alcançou a você, eu não sei que parte, que grupo de pessoas você faz parte, mas o Evangelho nos alcançou, e porque Ele nos alcançou, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós também precisamos, na verdade, ou seja, compartilhar. A mensagem principal dessa porção de Atos capítulo 17 é percebermos o que? A importância de compartilhar o Evangelho com coragem e sabedoria, fazendo assim adaptações à mensagem, na verdade, não no seu conteúdo, mas na maneira, na forma, para quê? Para que a verdade de Cristo seja compartilhada com todos, ou seja, eu posso contextualizar a mensagem do Evangelho desde que eu não prejudique a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho ela não é relativa, a verdade do Evangelho ela é absoluta, ou seja, Cristo é o caminho, a verdade e a vida, fora dele não há outro caminho, não há outra oportunidade, nós precisamos ter clareza disso, e Paulo, no capítulo 17, ele mostra para nós que a mensagem do Evangelho ela é universal, ela é capaz na verdade de alcançar tanto judeus quanto gentios, gregos, ou seja, é capaz de alcançar a todos, independente da sua cultura, independente da sua reação, seja uma pessoa resistente, seja uma pessoa aberta ao Evangelho, ou até aquelas que são assim, apenas curiosas, que não são assim, é aquele meio termo, né? Ou seja, o Evangelho pode alcançar a todos, e ou seja, nós vemos aqui que esses desafios que são colocados diante deles, eles têm para nós, na verdade, muito significado para hoje. Paulo, na verdade, ou seja, ele enfrenta aqui, então, nesses públicos diferenciados, ele enfrenta o que? Oposição, mas ele enfrenta também uma curiosidade em igual medida. E ele faz o que? Ele adapta a abordagem a cada cidade, mas ele nunca compromete a essência do Evangelho. O Evangelho, na verdade, ele não precisa, na verdade, ser atualizado para a nossa cultura. Ele precisa, na verdade, ser adaptado, ou seja, a linguagem, a forma, o meio, na verdade, pode ser trabalhado, mas a essência permanece a mesma. Em Tessalônica, Paulo argumenta ali a partir das Escrituras, e ele prova, na verdade, ou seja, por meio das Escrituras, a verdade do Evangelho. Agora, em Atenas, ele faz o quê? Ele usa um pouco da filosofia local, ele cita poetas gregos ali, mas traz aquela mensagem para a mensagem do Evangelho, ou seja, ele usa aqueles fatores exteriores à palavra de Deus como um ponto de conexão para trazê-los para a mensagem do Evangelho, e é isso que nós precisamos entender, na verdade, o centro da nossa vida é a palavra de Deus, o centro da nossa vida é a verdade do Evangelho, e essa verdade precisa alcançar a todos. Agora, o Senhor, Ele nos dá sabedoria, Ele nos direciona, na verdade, a nos posicionar, para que todos possam receber o Evangelho, todos possam receber a palavra. Por quê? Porque é a verdade que traz salvação, é a verdade que muda a realidade. Nos nossos dias, hoje, nós enfrentamos, ou seja, desafios semelhantes ao compartilhar a nossa fé. Quando nós, ou seja, nós vivemos num mundo que é pluralista, nós vivemos num mundo, na verdade, que tem muita diversidade, e aqui nós precisamos fazer o quê? Comunicar, compartilhar o Evangelho de maneira que possa ressoar, na verdade, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes crenças, mas sem comprometer a verdade do Evangelho, sem negociar os valores do Evangelho, sem, na verdade, baratear a graça, sem, na verdade, ou seja, fazer com que essa mensagem, na verdade, seja adaptada à pessoa do ponto de vista do quê? De que ela possa sofrer alterações na sua essência. Não, a verdade do Evangelho é única, ela é absoluta, ela é de fato
O Evangelho, ele é de fato a verdade, é a verdade que transforma, é a verdade que muda, e isso muitas das vezes vai confrontar, e por confrontar na verdade, ou seja, fatores que são bases da nossa sociedade atual, muitas das vezes nós vamos enfrentar resistência. Enfrentar resistência faz parte, na verdade, da pregação do Evangelho, mas nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter coragem, na verdade, para manter, ou seja, para ter clareza na nossa mente que o nosso papel é compartilhar a palavra, testemunhar a palavra com sabedoria, com criatividade e tudo mais, mas entendendo que quem faz a mudança, quem de fato leva com que as pessoas possam se converter, quem convence na verdade do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós, mas é o Espírito Santo, mas nós somos o meio pelo qual ele vai pregar. Então nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter coragem na verdade, para que a nossa abordagem ela seja na verdade, ou seja, atual, mas ela seja comprometida com a verdade do Evangelho. Nós não podemos comprometer a verdade do Evangelho para facilitar o Evangelho para as pessoas de forma que comprometa a sua essência. O que nós aprendemos de maneira prática aqui nessa porção da palavra de Deus, na porção do Novo Testamento para nós hoje? A primeira aplicação prática que nós podemos fazer hoje é que quando compartilhamos a nossa fé no trabalho, na escola, ou seja, onde nós estamos inseridos, nós podemos começar com pontos de interesses em comum. Ou seja, aqueles pontos de interesses que são comuns aqui, ou seja, aquilo que nos aproxima das pessoas. Paulo em Tessalônica, ele na verdade usa as escrituras. Em Atenas, ele usa a cultura local, ou seja, é o ponto de contato, é o ponto de unidade, é o ponto, na verdade, que faz essa conexão para que nós possamos alcançar o outro. 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso 22 diz o seguinte: fiz-me de tudo para com todos, por todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. O apóstolo Paulo está dizendo para nós do empenho dele, para que ele pudesse alcançar todos. Quem são esses todos? Aqueles que são abertos para o Evangelho, aqueles que são resistentes, aqueles que são curiosos, mas nós precisamos ter sabedoria de como lidar com isso. A pergunta que você precisa se fazer nessa manhã é o seguinte: como você pode usar os seus interesses em comum para introduzir o Evangelho nas suas conversas, nas suas relações? Como que você pode usar, na verdade, de sabedoria da parte de Deus, ou seja, busque de Deus sabedoria para que a partir do seu relacionamento com as pessoas, de maneira sábia, de maneira corajosa, você possa compartilhar a fé, e o compartilhar dessa fé seja tão natural que gere, na verdade, transformação na vida dos outros. Querido, existe uma diferença entre você querer fazer as coisas de maneira automática e você querer fazer as coisas de maneira intencional. O compartilhar do Evangelho precisa ser natural, algo que eu faço na verdade como algo natural na minha vida, mas ele precisa ser também intencional, ou seja, a estratégia, a maneira, na verdade, nós precisamos buscar de Deus. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para que o Evangelho possa alcançar aqueles que precisam ser salvos. É nós entendermos que aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos compartilhar. O Senhor, na verdade, está nos conduzindo a viver uma vida, na verdade, que é obediente à sua palavra, que vive a abundância, a plenitude da vida integral, mas ela possa transformar a vida das pessoas, ela possa mudar a realidade das pessoas. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer a essa porção de hoje é entender o seguinte: em momentos de oposição, lembre-se que a mensagem do Evangelho é poderosa. Ou seja, você não deve temer a oposição, você não deve temer, na verdade, ou seja, a ser contraditado. Não, por quê? Porque o Senhor, na verdade, Ele está conosco. Ele diz que nós não deveríamos nos preocupar, porque Ele nos daria sabedoria, direcionamento. Paulo enfrentou muita oposição, mas ele nunca recuou, ou seja, ele não deu margem, na verdade, para as pessoas calarem a pregação dele, impedirem ele de continuar. Não, ele muda a estratégia, ele muda
toda maneira, mas ele continua, na verdade, pregando a palavra, ele continua levando o evangelho, ele continua cumprindo o propósito. Meu desafio para você nessa manhã é o que está em Romanos capítulo 1, verso 16: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Querido, mas para que as pessoas possam crer, elas precisam ouvir da palavra. Há uma mensagem de despertamento para nós nessa manhã, para que nós possamos entender o meio em que nós estamos vivendo e nos posicionar para abençoar vidas, para transformar realidades. Ao encontrar, queridos, presta atenção, há uma terceira aplicação ainda. Ao encontrar pessoas diferentes, pessoas de diferentes crenças, use a cultura, use o contexto, na verdade, para explicar a fé, porque o evangelho, ele é aplicável a todas as culturas, a todas as pessoas. Por quê? Porque o evangelho é o poder para a salvação de todo, do grego, do judeu, do gentio, de todos. Ou seja, nós vemos isso, nós vemos num país, na verdade, de dimensões continentais. O evangelho, ele alcança todas as pessoas, todas as culturas do nosso país, e nós temos esse privilégio de estarmos aqui, na verdade, para compartilhar isso. Paulo, ele cita lá os poetas gregos para conectar com os atenienses. O versículo, na verdade, que nos apoia a entender isso, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, estejam sempre preparados, sempre preparados para responder a qualquer pessoa, seja qual for a cultura dela, seja qual for a posição dela, o que lhes pedirem a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, há uma esperança na sua vida que é diferente das pessoas. Nós vivemos uma vida, na verdade, que está para além do natural. É o que nós chamamos da vida sobrenatural. A plenitude de Deus, ela foi derramada sobre nós, e você precisa testemunhar disso. Você precisa ter clareza disso. É lógico que isso não acontece de maneira automática, não. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar no Senhor a palavra de Deus, ou seja, receber essa revelação, para que nós possamos estar prontos, preparados para fazer isso. A pergunta que você precisa se fazer nessa manhã é o seguinte: olha, em quais áreas em que você pode buscar mais orientação de Deus? Quando eu te desafio, na verdade, a compartilhar a sua fé, a testemunhar, você se sente incapaz, você se sente despreparado? Em que áreas? Ou seja, o que você tem feito para mudar isso? Porque muitas das vezes o que nós fazemos? Nós olhamos e falamos assim: eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho capacidade. Mas eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar essa realidade? O que você está buscando em Deus para mudar isso? Ou você está acomodado, omisso? A nossa tendência é fazer o quê? É olhar para a situação, ver o problema e ficar parado. Essa, na verdade, ou seja, é a tendência natural. Mas o Senhor, na verdade, está nos chamando para um despertamento, para que você possa aplicar esse princípio de usar a cultura local para compartilhar o Evangelho. Uma vez, fazendo um curso do Haggai, uma expressão, na verdade, me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte: o melhor copo, presta atenção, o melhor copo para servir a água da vida para o indiano, para a pessoa que mora na Índia, é o copo indiano. O que eles estavam dizendo? Que a melhor forma, na verdade, de pregar o Evangelho na Índia é preparar os indianos para que eles possam compartilhar o Evangelho, ou seja, na sua própria cultura. Trazendo isso para a nossa realidade, qual que é a melhor forma, o melhor meio de levar o Evangelho, seja para a minha família, seja para a minha empresa, seja para o lugar onde eu estou inserido? É a partir de mim mesmo, é a partir de pessoas que estão nessa cultura. Ou seja, sabe quem é que Deus quer usar para salvar as pessoas que moram na sua cidade? É você! É você que Deus quer usar, mas para isso você precisa se preparar, para isso você precisa buscar o Senhor, para isso você precisa usar os recursos que estão disponíveis para você, para se preparar, para que você possa ser esse canal, para que você possa ser essa bênção na vida das pessoas. Por quê? Porque dessa forma o favor de Deus é liberado sobre nós. Nós vemos isso na palavra de Deus o tempo todo. Olha, Daniel, assim como o apóstolo Paulo, ele usou, na verdade, de sabedoria e discernimento para viver numa cultura estrangeira, diferente, mas ele adaptou a mensagem. Ele era a boca de Deus na Babilônia. Presta atenção, Daniel, assim como Paulo, eles fizeram o quê? Em culturas diferentes,
diferentes, em culturas pagãs, eles estavam lá influenciando as pessoas por meio do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 1, do 18 ao 25, nós percebemos o que? A sabedoria de Deus supera a sabedoria humana. Olha, Paulo, na verdade, ele aborda isso tanto na sua carta aos Coríntios, quanto no seu discurso em Atenas. Ele está dizendo o seguinte: nós estamos debaixo de uma mensagem, nós temos uma mensagem que o mundo precisa, nós temos, na verdade, a água da vida que pode, na verdade, matar a sede das pessoas. Essa água já está jorrando dentro de nós e nós precisamos transbordar isso na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e avançar para aquilo que Deus está nos chamando. Querido, na nossa leitura devocional de hoje, nós vimos então que a importância de compartilhar o Evangelho com coragem, sabedoria, na verdade, adaptando essa mensagem ao contexto em que nós estamos inseridos, mas mantendo a verdade do Evangelho, mantendo a verdade do Evangelho. Nós vimos a abordagem de Paulo em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, e isso, na verdade, nos inspira a olhar para os nossos dias hoje, sermos ousados e buscarmos, na verdade, sabedoria da parte do Senhor, para que tenhamos estratégia para comunicar aquilo que nós recebemos. Querido, eu não sei você, mas meu coração queima para que esse Evangelho possa alcançar mais pessoas, para que vidas sejam transformadas, porque da mesma forma como o Senhor está transformando a minha vida, Ele quer transformar todas as pessoas, e assim Deus quer fazer com você também. Eu não sei o que você está passando, eu não sei onde que você está, mas eu sei que a vontade de Deus é que você se posicione. Por isso eu quero orar junto com você agora, e se você entende essa realidade, que ora comigo agora, pedindo que Deus nos dê essa sabedoria, essa coragem que estava na vida de Paulo, para que a gente tenha sabedoria de adaptar a mensagem, mas tenhamos coragem de compartilhar ela em todos os meios que nós estamos envolvendo, entendendo que nós somos embaixadores do reino, fomos inseridos no meio dessa sociedade para fazer o quê? Para sermos luz. Você, meu irmão, minha irmã, é luz para esse mundo. Nesse mundo de trevas, você é luz. Nesse mundo de tantos problemas, você é a resposta. Você é a resposta da oração daqueles que estão clamando ao Senhor por uma solução, por uma mudança. Deus vai usar eu e você, somos pessoas. Deus usa pessoas e Ele quer usar você neste tempo, amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos exorta, que nos impulsiona, Deus amado, a viver os Teus propósitos. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos traz o exemplo de Paulo. Oh Deus, nos dá a coragem de Paulo, Deus, para compartilhar a nossa fé com sabedoria. Pai, nós queremos comunicar a Tua verdade, ó Deus amado, em diferentes contextos, ó Deus, mas sendo fiéis, ó Deus amado, para nunca comprometer o Evangelho. Pai, nós entendemos que a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a resposta, Deus, e nós queremos de fato, Deus amado, sermos canais para que essa palavra possa alcançar cada dia mais pessoas. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a ser luz no meio da escuridão desse mundo atual, ó Deus, que nós possamos mostrar o amor do Senhor, ó Deus, para aqueles que estão sofrendo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a partir de nós, que ao nosso redor, ó Deus amado, o Teu Evangelho possa alcançar vidas e transformar pessoas. Pai, coloca pessoas, ó Deus amado, no nosso caminho ao longo desse dia, para que possamos testemunhar do Teu amor, para que possamos levar a verdade do Evangelho, Senhor, para todas essas pessoas, e que o Senhor possa salvar todos aqueles que o Senhor tem preparado para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos para viver, ó Deus, a vida que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver, ó Deus, a plenitude dessa nova vida. Nós queremos viver, ó Deus amado, a nossa vida de maneira integral. Ó Deus, nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor, ó Deus amado, tem liberdade, Pai, em nome de Jesus, para mudar as realidades e para usar a nossa vida como o Senhor desejar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, e em nome de Jesus, Pai, nós oramos, e porque nós cremos, nós já Te agradecemos. Amém, amém e amém.